Mister, eu digo que não é sonho, é realidade. A torcida pode continuar nessa realidade da possibilidade do título brasileiro e também da Copa do Brasil? Passadas semanas após aquela fala do Jardim que disse que o Cruzeiro tinha apenas um foco no Campeonato Brasileiro, que era a vaga direta para a Copa Libertadores. E agora, será que o pensamento dele mudou? Afinal, o Cruzeiro só tem o brasileiro até o final do campeonato. Enquanto os adversários do Cruzeiro, postulante ao título, Flamengo e Palmeiras, vão se degladiar nas semis da Libertadores. O Palmeiras contra a LDU e o Flamengo contra o Racing. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e o Jaci Carvalho entrevistou o Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que transformou o Cruzeiro definitivamente num time de futebol, né? Porque antes era só um amontoado. Ele comentou sobre a busca do Cruzeiro por títulos, rasgou elogios aí para a torcida do Cruzeiro e a preparação para o confronto dificílimo, pelo menos na minha consideração, lá no Pasto de São Januário, principalmente devido aí aos pendurados. Metade do time tá pendurado, contando também, né, com o treinador do Cruzeiro, o Jardim. Esses são apenas alguns trechos que eu julguei serem importantes nessa live aí do Jaci, nessa entrevista. Caso vocês queiram ver ela completa, aqui ó, link nos cards aqui em cima para vocês conferirem, tá ok? Deixa o like e se inscreve. Só vai deixar o like no vídeo quem confia em algo a mais pro Cruzeiro nessa temporada. Pelo menos algum título. Seja de Copa do Brasil até o mais difícil, pelo menos na minha visão, que é o Campeonato Brasileiro. Let's bora! O jogo do Cruzeiro com imagens você verá somente no Prime Video. Com meu link de afiliado, você ganha 30 dias grátis para ver esse jogão. Vai perder? Clique agora no link do comentário fixado e já faça seu cadastro. Eu sei que hoje o senhor é um grande amigo do Pedro Lourenço, mas eu queria saber como é que está funcionando tão bem, né, esse departamento de futebol, na figura do presidente Pedro Lourenço, do vice-presidente Pedro Júnior, do executivo Paulo Pelaipe e do nosso mister Leonardo Jardim. Como é que esse entrosamento se deu tão maravilhosamente, mister? Foi quando eu cheguei cá em fevereiro, o futebol passava muito por uma pessoa e a partir da minha chegada tomamos a decisão do futebol passar por várias pessoas, um grupo de cabeças que era na altura o Matos, o Pelaipe, o presidente Pedrinho, o Pedro Júnior e por mim. E por isso, a partir desse momento, como se diz na gíria, que 4 ou 5 pensam melhor do que um só, foi a partir daí que construímos esta estrutura, que todos os assuntos que diz respeito ao futebol profissional são discutidos por estas 4 pessoas para tomarmos as melhores decisões em prol do Cruzeiro. Ô mister, Gabriel Barbosa, Gabigol, 16 gols em 17 finais, um baita jogador, um caráter espetacular. Eu tenho percebido o tanto que ele está integrado ao grupo, o tanto que ele gosta do senhor, o tanto que ele está integrado, mesmo estando na reserva, porque o senhor já disse, o senhor utiliza ali os 11 mais 5 jogadores, 6, 7, 8, né, ao longo dos jogos e vai ali mesclando, porque campeonato longo, várias competições, realmente necessita ter time, grupo, banco. Eu sempre digo, o Cruzeiro tem time, tem grupo, tem banco, tem técnico e tem uma diretoria competente. Como é que o senhor está administrando? Porque todo grande jogador quer jogar, ninguém quer ficar no banco, né? Eu vi que na última partida o senhor colocou ele, o Matheus Pereira, que está jogando demais, e o Caio Jorge, que é artilheiro do Brasileirão. Como é que o senhor consegue trabalhar isso aí no grupo, mister? Principalmente o meu trabalho é um pouco ter um discurso coerente com aquilo que eu digo aos jogadores e aquilo que eu acredito. E o Gabriel, no caso, o Gabriel tem conseguido, em primeiro lugar, superar aquilo que foi os 2 anos anteriores, em que ele jogou também pouco. Ele este ano, quer em número de minutos, quer em número de performance, já está melhor do que nos últimos 2 anos, está a evoluir bastante como jogador. E depois tem uma coisa, foi uma grande surpresa para mim, não a parte atlética, não é como jogador, mas como pessoa. Tem sido um elemento muito importante dentro da estrutura do clube, pela sua forma de estar, pelo seu compromisso em relação ao Cruzeiro, em relação ao staff técnico e também à sua diretoria.
Por isso estamos extremamente satisfeitos, mas ele, como qualquer jogador, e ele que teve uma história muito grande aqui no Brasil, ele quer jogar, mas ele tem tido um compromisso e o respeito, quer pelos atletas que jogam neste momento mais e na posição dele, quer pela diretoria, quer pelo staff, por isso só temos coisas boas para dizer sobre ele. Mister, esse trabalho, o objetivo, o senhor já falou, a diretoria, chegar à Libertadores, mas é claro, se puder beliscar o Brasileirão ou beliscar a Copa do Brasil, o Cruzeiro está a 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, vai pegar o Corinthians. Me preocupa muito a arbitragem no Brasil, me preocupa demais. O Cruzeiro foi prejudicado, perdeu 10 pontos. O Cruzeiro estaria com 60 pontos se não fosse a arbitragem. Eu enumerei os jogos em que o Cruzeiro foi prejudicado, né? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou, mister, para colocar esse time tão isonômico, tão coeso e tão competente nos seus vários setores? Em relação ao crescimento da equipa, desde que chegamos aqui, e deve-se principalmente aos atletas. Eles é que foram capazes de aumentar as exigências em termos de trabalho e depois as exigências em termos de performance, sempre sabendo que a nossa torcida merece sempre o máximo empenho dos jogadores dentro de campo, e depois os resultados é uma consequência de todo esse trabalho desenvolvido por eles e por todo o clube, como você disse. Aqui ninguém ganha nada sozinho, é os jogadores, com a equipa técnica, com a direção e com os fãs também. Estamos todos juntos em prol dos mesmos objetivos. O objetivo de Libertadores, às vezes muita gente, o Jardim quer o objetivo de Libertadores. Temos de ser muito bem claros, não é o Jardim que quer o Libertadores. O clube, a instituição Cruzeiro e a sua direção quer estabilizar o clube no mais alto patamar do futebol brasileiro. E o mais alto patamar do futebol brasileiro é as equipas que conseguem competir na prova que é a mais importante da América do Sul, que é a Libertadores. Por isso nós queremos estar todos os anos dentro da Libertadores, primeiro momento. E segundo momento, se tivermos essa capacidade de estar nos melhores e depois, como você diz, um ano ou outro beliscar um título, pronto, aí há a cereja em cima do bolo, mas eu acho que temos que dar primeiro consistência ao clube, de forma a que ele todos os anos se representa ao mais alto nível, que os fãs assim o merecem e os fãs assim o querem, que o Cruzeiro esteja sempre a lutar pelos primeiros lugares do campeonato. Isto é um pouco um paralelo aqui do Mónaco. O nosso objetivo do Mónaco então era ser campeão, era estar no pódio do futebol francês. Sabíamos que tínhamos o Lyon, tínhamos o Marseille, que tínhamos o Paris Saint-Germain, muitas vezes com investimentos muito mais fortes do que nós, mas o nosso objetivo era estar ali no top. E houve um ano em 2017 que acabamos por ganhar em cima do Paris. Por isso, o mais importante do que pensar só no resultado é pensar no processo para nós estarmos nos próximos anos dentro daquilo que são as melhores equipas do futebol brasileiro. Mister, como é que é estar ali na beira do gramado? Eu vi que no jogo contra o Atlético, no 4x0, né? 2x0 na casa deles, 2x0 na Toca 3, que é o Mineirão, eu vi a sua euforia no final do jogo, abraçando os jogadores, o Gabigol te dando um abraço. Como é que é aquele clima com aquela China azul dando aquele show que tem dado, mister? Uma das coisas que me trouxe ao Brasil é a emoção que as pessoas têm pelo futebol, não é? Para o bem e para o mal, mas para o bem acho que é única. Eu estive em vários campeonatos também com torcidas que eram empenhadas, mas aqui conseguimos superar tudo isso. Primeiro porque falam a nossa língua e depois pelo ambiente que a nossa torcida tem criado depois dos jogos. E isso é um motivo de alegria para todos nós e dá-nos força para continuar a ser exigentes, a trabalharmos no limite para conseguir em cada jogo o melhor resultado para eles. E é muito, isso traz muita felicidade. Eu hoje em dia digo, já não é o dinheiro que me move no futebol, o que me move são estas experiências e estas sensações que eu tenho tido aqui nos últimos 8 meses. E como o Matheus Pereira está jogando? Outro dia o senhor falou do Arrascaeta e do Everton Ribeiro.
né? O senhor falou, para quebrar as linhas. Hoje o Matheus Pereira está fazendo um trabalho, para mim, é o melhor camisa 10 do país, mister. Com certeza, para mim também. Para mim também, ele é um jogador que eu já o conhecia. Eu contratei o Matheus Pereira para a equipa campeã da Ásia pelo Al Hilal. Ele era meu jogador lá. Já o conhecia de alguns anos em Portugal, que ele teve no Sporting, um clube que eu também fui treinador, quando ele estava lá na formação. Por isso é um jogador que eu reconheço qualidades e ele não está-me a surpreender, porque ele está a fazer aquilo que ele tem competência para fazer, que é jogar a bola e bem e trabalhar em prol da equipa, que ele também tem condição física para isso. E depois que o filho dele, o Theo, nasceu, a cabeça dele ficou melhor ainda, né, mister? Com certeza que ele viveu um período ali de alguma ansiedade, o primeiro filho. Só quem não tem filhos é que sabe, é que pode falar que é sempre uma ansiedade entre a esposa, o pai, no nascimento, se vai correr bem, se não vai correr, essas coisas todas. E depois, claro, depois das coisas acontecerem, libertou um pouco o Matheus e aí conseguimos ter o Matheus a 100%. Mister, sábado tem um jogo importante contra o Vasco da Gama, e cada jogo no Brasileirão é uma decisão. O Cruzeiro está a 1 ponto do Flamengo, né? Um jogo importantíssimo, com 9 jogadores pendurados. Qual é o conceito, qual é a forma como o senhor trabalha, né, para esse jogo, principalmente em função de ter esses jogadores, né, pendurados, e o próximo jogo ser contra o adversário direto ao título, porque o título está entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu já disse, o resto é tudo figurante. Os protagonistas são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Como é que o senhor está trabalhando a cabeça dos jogadores em função disso? Não, eu acho que temos de ser muito simples naquilo que é a nossa abordagem. É dizer que o próximo jogo, o Vasco, será a nossa final, em que temos como objetivo ser competentes e dar o nosso máximo. Em relação aos novos jogadores que são pendurados, é o que tiver que acontecer. Nós não vamos gerir jogadores, porque isso não é a nossa forma de ser, porque o jogo mais importante é o jogo do Vasco. Com certeza que fiquei preocupado nas últimas 2 rodadas, em que o Cruzeiro foi carregado de cartões amarelos, e muitas vezes injustificado, e não quero acreditar que tenha outros objetivos que não seja a simples controle do jogo, mas estamos alerta que fomos castigados de uma forma muito severa em relação aos números de cartões amarelos que levamos nos últimos 2 jogos. O senhor está muito decepcionado com a arbitragem brasileira, mister? Não, eu não estou decepcionado. O que eu acho que tem a arbitragem brasileira, como todas as arbitragens, tem um espaço grande para evoluir. Existem bons árbitros e já apanhei 3 ou 4 árbitros de grande qualidade aqui no Brasil, e acho que existem outros que porventura ainda sofrem um pouco da pressão de jogar fora, jogar em casa, jogar com a equipa A ou jogar com a equipa B, e eu acredito e eu acho que quer os árbitros, quer treinadores, quer jogadores, a gente deve dar sempre o melhor dentro daquilo que é o respeito por ambas as equipas, independentemente de ser uma equipa mais importante ou menos importante. Temos que fazer o nosso trabalho de igual forma, quer apitar no Maracanã ou no Mineirão ou no Barradão. Temos que ter a mesma forma e a mesma conduta e não haver dualidade de critérios. Mister, eu digo que não é sonho, é realidade. A torcida pode continuar nessa realidade da possibilidade do título brasileiro e também da Copa do Brasil? A nossa realidade agora é termos o acesso para a Libertadores. Já sei, quando matematicamente estivermos dentro dos primeiros 4 do campeonato e tivermos o apuramento garantido, aí com certeza que cumprimos o primeiro objetivo e podemos pensar noutros. Enquanto isso não existir, não vale a pena saltarmos etapas para depois estarmos a chorar pelo leite derramado. Por isso, neste momento, o nosso objetivo e o nosso foco é este. Se cumprirmos o primeiro objetivo, aí podemos pensar noutras situações, mas neste momento é o único objetivo para não
ninguém se distrair com aquilo que não é importante neste momento. E é isso, Toma. Eu acho que tem que ser dito isso aí mesmo de forma externa, para não criar muitas expectativas, para no final a gente sair frustrado. Mas eu acho que o papo nos bastidores deve ser um pouquinho diferente, né? Que dá para chegar algo a mais aí na temporada. Afinal, o Cruzeiro tá muito, mas muito bem encaminhado aí para ir para a Libertadores de forma direta nessa temporada. O Cruzeiro, após 24 rodadas, o Cruzeiro já disputou todas, está a 10 pontos aí do quinto colocado Botafogo, encaminhada essa vaga aí para a Copa Libertadores. Por que não pensar em algo a mais, né, gente? É pé no chão, é? Pelo menos de forma externa, porque de forma interna, eu não sei não, viu? Dá para chegar. Pensando ainda que Flamengo e Palmeiras vão ter esses confrontos aí da Libertadores duríssimos e vamos ter os jogos diretos contra Flamengo e Palmeiras no meio dessa bagunça toda de Libertadores. Dá para chegar, dá. É difícil? É. Mas não é impossível. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, juntamente com o like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Fui. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Os gramados de Minas Gerais.